Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o contínuo digital. E eu quero saber quem é que desenhou Carelinho. Me chama de contínuo? Por quê? Porque eu quero. Ai, galera, eu queria muito fazer um vídeo falando sobre o Nelson Rodrigues, mas pra fazer isso eu precisava assistir Nelson Rodrigues de novo. Porque eu já tive esse surto da Nelson Rodrigues Tour uma vez na vida e agora eu tive a segunda. Enfim, eu tenho interesse por Nelson Rodrigues desde a minha época de escola, porque eu adorava as aulas de literatura, tipo, gostava mesmo. Eram poucas aulas que eu realmente prestava atenção na escola, eu era um péssimo aluno, mas o bagulho da literatura me pegava. Professor Pedro, se você estiver vendo isso, o nome dele é Pedro mesmo, tá? Um abraço. Nunca que ele vai estar vendo isso. Enfim, eu decidi assistir 2 filmes de Nelson Rodrigues pra falar com vocês sobre, que são Sete Gatinhos e Bonitinha Mais Ordinária. Eu não sei se tem outros filmes sobre o Nelsinho, mas esses aqui são pesadões. Alô, gente, eu procedi uma pequena pesquisa aqui e descobri que tem vários filmes, tipo, muitos mesmo. E também descobri que há uma outra versão de Bonitinha Mais Ordinária mais antiga, de 63, e é lógico que eu vou parar tudo que eu tô fazendo pra assistir e poder adicionar nesse vídeo também. Coisa que me inspirou muito a entrar nesse universo foi as piadinhas do Jovem Nerd sobre Nelson Rodrigues. Eu já fui assistidor assíduo do Jovem Nerd. Enfim. O que me fez ter coragem pra assistir aos Caralhinhos Voadores foi um edit da Regina Casé nesse filme, que é simplesmente icônica. Está nua, sim, senhora, vai se vestir. Eu vou pra de biquíni. Tô metendo a mão no chão quando eu tô cansado. A primeira vez que eu assisti, eu tava tão anestesiado das ideias que eu nem prestei atenção nessa personagem. Na verdade, eu devo ter assistido esses filmes na época que eu tava vendo filmes pesadões pra caralho, e a maioria das vezes eu ficava anestesiado demais de tudo e nem percebia o peso das obras, sabe? É bom você não se abalar com filmes e coisa e tal, mas também não é bom você criar uma casca tão espessa que você não consegue nem palpar os sentimentos que essa obra deveria despertar. Vamos começar pelos Sete Gatinhos, e eu não preciso nem dizer que esses filmes dão gatilho pra caralho. Bom, esse filme conta a história do declínio de uma família carioca bem normal a partir de um evento que acontece com a filha mais nova, Silene. O chefe da família é um contínuo chamado Noronha, que trabalha pro governo. Daí tem a esposa dele, que é chamada o filme todo de gorda, a gente nunca sabe o nome dela. E daí tem as outras filhas, além da Silene, né, que é a mais nova. Dentre elas a gente destaca a Arlete, que é boca dura, responde o pai. E a Aurora, que é uma garota que tá se envolvendo com um homem casado. Também tem a Débora, que tem um envolvimento com um cara do comércio local ali. E a Hilda, que não importa muito. Mas a principal personagem é a Silene e como o pai dela a trata quase canonizada. Tipo, pra ele Silene é um anjo e dá pra ver na forma bem caricata com que o pai dela fala sobre ela, o quanto ela é pura por nós. Tipo assim, a família toda é podre por culpa da Silene, que é pura por eles, entendeu? E isso vai ficando cada vez mais claro de por que eles falam isso. O filme começa com a cena já dos querelinhos voadores, onde o pai chega em casa e vai no banheiro e descobre que ele tá todo pichado de desenhos obscenos. E ele tenta descobrir quem é que fez isso a partir de uma investigação. Ele junta todas as meninas e começa a perguntar. Ele acha que é a Arlete, claro, porque ela é conhecida como a rebelde ali da casa. No meio dessa confusão chega aquele cara, o comerciante local, que é imigrante, né? E ele diz que ele tá trazendo um recado da escola da Silene, que ela vai voltar em breve porque aconteceu alguma coisa. Ele traz esse recado porque os caras não tinham telefone em casa. Você consegue imaginar uma realidade em que você não tem nenhum meio de se comunicar com os outros na sua própria casa? Tipo, para fazer qualquer coisa você teria que ir em algum lugar para pedir um telefone ou mandar uma carta ou sei lá. Isso é muito louco, né? Quanto a comunicação avançou hoje em dia. Mas enfim, o filme não é sobre isso. A Silene chega junto com um dos caras responsáveis da escola lá. E o cara então pede para conversar com o pai dela para contar o que aconteceu, porque ela tava num colégio interno. Então ela não voltaria de lá por motivo assim de boa, né? O cabra então conta que tinha uma gata na escola, uma gata branca muito linda, muito mansa. E essa gata fez amizade com a Silene, elas até dormiam juntas. E todas as meninas meio que sentiam ciúme disso. Até que um belo dia a Silene simplesmente resolve dar cabo da gata a pauladas no meio de todo mundo. Do nada, assim, um surto mesmo. E a gente tem essa cena no filme e ela é bem gráfica e muito pesada, tipo assim, ó, eles mostram o que restou da mãe
e os bebês ali, tipo, saindo dela, completamente sem saber o que tá acontecendo, perdidos e miando. Isso me lembrou muito a cena do começo de Berserk. Então eles trouxeram a Silene de volta pra casa porque ela precisa de acompanhamento psicológico, porque ela fez isso completamente do nada pra eles, sem explicação nenhuma. Ela teve um surto e isso assustou todas as meninas. Eles vão ter que contar pros pais o que aconteceu e vai ser um circo total, e isso é tudo culpa da Silene, né? O pai da Silene, Noronha, ele fica tipo desconcertado. Por que você tá mentindo sobre a minha filha assim? A minha filha nunca faria isso, ela é uma santa, ela é pura por nós, ela é muito boa. Daí ele faz o que o pai de toda criança mimada faz, que é duvidar de todo mundo, no mundo inteiro, e confiar apenas na criança. Ele pergunta pra Silene o que tá acontecendo. A Silene, ela tá em idade escolar, a gente não sabe qual é a idade dela, mas ela tá na escola, então se tá na escola, pra mim é criança. Vale lembrar nesse momento que todo mundo tá perplexo com isso, porque todas as meninas da família trabalham muito para trazer dinheiro para Silene, são do job. A única que parece não fazer isso é a Arlette, mas não que isso impeça o pai dela de tentar arrumar uns jobs para ela nesse formato. Então, todo esse dinheiro desse esforço das garotas vai para a poupança da Silene. A gente tem uma delas em específico, a Aurora, que é a que tá saindo com um cara casado chamado Bibelô, que parece gostar de fazer essa atividade de alguma forma. O que não é problema nenhum, é só uma anotação que diferencia ela das outras. Acontece um frisson ali, todo mundo vai pra cima do cara da escola, falando, como é que você pode vir aqui mentir sobre ela, você tá maluco, não sei o quê. E a Silene tá muito assustada, com medo, e fazendo muita manha, porque ela não sabe o que fazer, né? Tá com medo de contar a verdade pra família, principalmente pro pai dela, que é um homem completamente desequilibrado. Então, eles começam a ser super violentos com o cara, o Noronha humilha ele, bate nele, e daí ele levanta esse bagulho, você tá me humilhando porque eu sou contínuo, né? Porque o contínuo seria um trabalho assim meio paia de escritório. Então, uma pessoa que é contínua, ela não tem um lugar de prestígio na sociedade. Então ele fica falando, você me chama de contínuo, então... E anteriormente a Arlette já tinha humilhado o pai usando a mesma tática, falando, você é um contínuo, não sei o quê. Enfim, essa discussão é recorrente, virou meme e vai aparecer no outro filme também, o Bonitinha Mais Ordinária. Em algum ponto, a Silene não aguenta mais ver a violência que o homem tá sofrendo por culpa dela e acaba contando a verdade. A verdade é que ela realmente fez aquilo com a gata, mas ela não conta o porquê. Depois disso, o jogo virou, né? Porque agora o homem da escola lá, o doutor, ele fica, viu como vocês são uns burros do caralho, seus bosta. E daí ele sai por cima da carne seca ainda. Depois disso, a gente descobre qual foi o verdadeiro motivo da Silene. Ela tá grávida. Por isso, ela meio que descontou tudo aquilo na gata. E também tem um outro motivo que a gente vai saber só lá pra frente. Tudo nessas duas histórias do Nelsinho são muito bem amarrados. O roteiro dele, a escrita dele é muito boa, os diálogos são muito bons e eles trazem tipo um escárnio social de criticar as pessoas através dos atos delas, assim, sabe? Tipo, os personagens todos querem passar uma imagem do que eles não são. E daí isso vai ficando cada vez mais escancarado através dos atos deles, que algumas vezes são justificados, outras vezes não. O pessoal descobre a gravidez da Silene porque eles chamam o médico da família pra examiná-la, ver se ela não tem nenhum problema psicológico, sei lá. Não tem mais como esconder que ela tá grávida e deu tudo errado. E daí ele acaba contando pro Noronha e tudo sai do controle, tipo... Exatamente o que geral queria que não acontecesse, acontece, ele fica louco. Tipo, acabou, o mundo dele ruiu, entendeu? Ele só vivia agarrado a uma esperança, que era que Silene fosse pura pela família. E isso acabou bem diante dos olhos dele, sabe? E ele nem pôde fazer nada. O pior é que isso tudo foi de boa pra Silene. Tipo, ela não foi vítima de nada. Na verdade ela foi, né? Hoje a gente sabe que uma criança em idade escolar não pode dar consentimento para esse tipo de ato, né? Pelo menos eu acho que não pode. Não sei o que vocês acham, mas para mim, se tá na escola, não tem como dar consentimento para esse tipo de atividade. Lógico que a gente não vive num murango, né? Então crianças já estão fazendo esse tipo de coisa, não tem muito como impedir, a não ser dar a educação necessária. Mas às vezes nem isso, né? Enfim, tem muitos recortes, inclusive da época, da linguagem que o Nelson usa, que é super crua, do movimento literário que ele fazia parte, né, naturalismo e tal. Então foi inevitável, a Silene acabou se envolvendo com o cara lá da escola, ela
não foi forçada a nada, né, dentro da narrativa aqui, e ela tá feliz de ter um filho dele. Ela não quer tirar esse filho, nem entra nessa discussão. Todo mundo fica muito puto com a Silene, que, de novo, é uma criança, não sabe o que tá fazendo, não sabe as consequências desse bagulho todo, né, e principalmente as irmãs estão muito putas, porque elas estavam trabalhando muito para poder dar dinheiro para Silene e a Silene estava lá no bem bom, digamos assim. Uma das irmãs dela, a Aurora, ainda tenta mostrar simpatia com ela, né? Então a Silene começa a descrever o cara com que ela se relacionou e a Aurora acha isso bem parecido com o cara que ela tá saindo. Por essa ninguém esperava. Enfim, enquanto o Noronha teve aquele surto, ele decidiu que vai viver das próprias filhas, vai largar o emprego e foda-se. Porque ele percebeu que ele nem precisa trabalhar. Ele pode viver disso porque as filhas dele são um produto dele, entendeu? Ele tem toda essa discussão na frente do médico da Silene e o médico fica, como assim, gente? Vocês estão malucos? Essa casa é de loucos? Por que vocês não vão embora, meninas? E ele fala, elas não podem ir embora. Se elas pudessem, elas já teriam ido, mas elas subconscientemente não podem deixar a família delas, entendeu? Outra coisa que aconteceu no filme é que o Noronha já sabia que tinha alguma coisa acontecendo com suas filhas. E ele recebeu um sonho profético de um personagem lá que é o Doutor, não sei o que lá, Barbosa, que veio em sonho. Esse cara é tipo um espírito desencarnado e veio em sonho pra ele dizer que o homem que chora por um olho só é o responsável pela falta da pureza das filhas dele. Então, a partir desse ponto, o Noronha resolve caçar esse homem com o seu punhal pra acabar com esse problema, né? De uma forma bem ritualística, misticista, folclórica até. Enfim, segura essa informação. Noronha decide que a primeira pessoa para quem ele vai vender a filha dele é o médico. E o médico, então, tem um dilema moral muito claro, porque ele tem uma filha da idade da Silene e conhece ela desde bebê. Ele acaba cedendo aos seus instintos, porque no movimento do naturalismo é tudo sobre isso, sobre as pessoas serem muito instintivas, animalescas. Inclusive, vários textos, como o Cortiço, comparam as pessoas a animais. Então, ele simplesmente vai pelo instinto dele e faz uma coisa horrível. Ele acaba, então, aceitando esse negócio e forçando a Silene. Aquele cara lá do comércio perto da casa deles também faz isso, entra nessa jogada. E esse cara, ele é, tipo, muito nojento colded, sabe? Tipo, tiozão com a camisa toda suja, esquisito. E eu tenho quase certeza que isso é proposital, pra criar uma alegoria, né, de o qual monstruoso ele tá sendo fazendo isso. Não consensualmente com uma criança. Eu falei que esse filme era pesado. Enfim, quando a Aurora descobre que o homem por quem ela tá apaixonada tá trocando ela por uma garotinha, que é a Silene, né? Ele já tinha falado dessa garota pra ela anteriormente, que é uma novinha lá que ele tá levando pra casa dele e enchendo ela de promessas e não sei o que lá. Porque esse cara, ele é cafajeste assumido. Ele já falou que ele não é homem de uma mulher só e veio com todo aquele discurso do malandro carioca, sabe? Inclusive, ele fala várias vezes que a mulher dele, a esposa mesmo, tá morrendo, né, acometida por uma doença horrível, e logo ele vai estar livre pra se casar com essa novinha. A Aurora leva ele pra casa dela, com uma desculpa de que eles vão sair e tal, e dela faz uma pergunta capciosa pra ele uma última vez. Você tem certeza que você vai se casar com essa novinha? Você não prefere eu? Você não me ama? E ele fica tipo, ai, cala a boca, vamos sair logo, que porra de papo é esse, mona? E é isso então, a Aurora decide condenar esse homem, ela diz pro pai dela que esse é o homem que chora por um olho só, deixa ele dormindo lá num quarto, o pai dela vai até lá e dá cabo do sujeito. Só que enquanto ele tá fazendo isso, o pessoal percebe que ele tava chorando pelos dois olhos nos seus momentos finais, então não era ele. Outro detalhe é que a gata era do homem, era do Tardo Bibelô. Então se tornou uma vingança muito mais significativa levar ela de arrasto. A Silene, que foi a grande motivação de todo esse filme, o plot e tal, ela acaba sendo deixada de lado nessa parte final do filme. A gente não descobre muito bem se ela realmente pariu, o que aconteceu, se ela teve o filho, pá. A gente só sabe que ela motivou tudo, a gente nem vê o que ela acha de eles darem cabo desse cara, né, do Bibelô, porque afinal era o homem que ela amava também, e é isso, a gente nem sabe se ela soube disso. Mas enfim, a cena final são as garotas se voltando contra o pai delas. Elas, tipo, ficam cansadas de toda essa coisa dele mandar nelas e explorar elas e tal, e a Arlette conta, né,
que muito antes disso começar ele tentou vender ela para um amigo dele do trabalho e ela teve um puta esforço lá de se livrar desse cara. Mano, essa cena é muito estranha, ela tipo chega a ser engraçada, porque parece que ela tá tentando fugir de um boss do Dark Souls sem tomar nenhum hit, ela fica entrando e saindo de uma piscina pelada. É muito esquisita. Todas as cenas de coisa desse filme, fora os abusos que a Selene sofre na casa dela, elas são editadas de uma maneira para parecer engraçadinhas, porque esse filme ele tem uns toques do tipo de filme que a gente chama de chanchada, filme de gente boa, né? Então parece muito engraçado, só que é estranho porque não parece ser muito consensual, as garotas estão fazendo isso pra ter dinheiro, sabe? Fora que tem umas cenas que são mais eróticas mesmo, tipo a cena da Aurora com o bibelô. Enfim, as atuações desses filmes são muito boas, mas esse tipo de tom de filme deixa elas cômicas. Igual no filme do Papaco, sabe? É impossível levar qualquer cena do Papaco a sério pelo tom do filme. E pelos diálogos, claro. Mas aqui os diálogos são muito bons, então tira isso. Enfim, como eu tava dizendo, a cena final as garotas se voltam contra o próprio pai e acabam sacrificando ele num tipo de ritual maluco, meio visceral, assim. E elas descobrem que ele era o homem que chorava por um olho só e descontam tudo nele, tudo que estavam passando. Essa cena me lembra muito Midsommar, eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter daquela cena das garotas chorando com a garota do Midsommar no Brasil, vai ser isso aqui. Ela é bem aterrorizante. Parece um acidente de carro, é perturbador, mas você é atraído para olhar de alguma maneira doentia. O filme termina numa cena quase engraçada, assim, de pós-créditos, onde as garotas estão se apresentando como se estivessem num cabaré e mostra que é isso. Depois que o pai se foi, elas tiveram que continuar vivendo desse tipo de sustento, só que agora elas são livres e podem fazer isso da forma que quiserem e não tem mais que lidar com os caprichos do pai, que era, novamente, completamente desequilibrado. Ah, e a gente descobre que quem desenhou os caralhinhos voadores foi a mãe, porque ela tá passando por uma insatisfação muito grande no casamento e ela fica gritando, eu não tenho marido! E tirando a roupa, é uma cena bizarra, como todas as outras desse filme. Assistir esse filme por uma segunda vez foi uma experiência igualmente chocante como a primeira. A primeira, como eu disse, eu tava meio anestesiado, mas mesmo assim foi chocante pra caralho. E dessa vez também foi. A cena da gata indo de vala me deixou muito mal. Eu tive que pausar o filme e assistir o resto depois, porque ela realmente é muito visceral. E eu devo ter assistido esse filme completamente dissociado, porque eu esqueci da existência dessa cena, eu não tinha memória nenhuma dela. Foi como assistir de novo pela primeira vez e foi horrível. Então eu recomendo esse filme só se você quiser entender muito os memes, se você quiser mergulhar nessa experiência de naturalismo, entender mais sobre o texto do Nelson Rodrigues e como ele pode ser explorado dessa maneira. Dá pra assistir pulando as cenas de coisa? Dá, eu fiz isso e deu muito bom. Enfim, vamos falar agora sobre Bonitinha Mais Ordinária ou Otto de Lara Rezende. Esse título, Otto de Lara Rezende, é porque esse foi o cara que soltou uma frase que é muito inspiradora para um dos personagens, o Edgar. Ele fica repetindo essa frase o filme inteiro, vários personagens repetem isso, vira tipo um mantra do filme. E a frase é, o mineiro só é solidário no câncer. Que pode ser entendida de muitas formas. Para mim, a principal interpretação dessa frase é que algumas pessoas só demonstram empatia quando a situação é crítica. O filme começa, tanto o mais novo como o mais antigo, eles seguem a mesma história, só com algumas diferenças, então eu vou contar pra vocês. E depois falar o que eu achei de diferente em cada um deles. O filme começa com o personagem principal, Edgar, conversando com um cara do trabalho dele que foi enviado pelo chefe deles, pra dar uma proposta pro Edgar. A proposta é, ele deve se casar com a filha desse cara que sofreu um acidente horrível e precisa se casar rápido. E ele vai receber muito dinheiro por isso. O cara do trabalho dele, ele só conta essa proposta depois dos dois estarem muito bêbados. E o Edgar, a gente vê logo de começo que ele tem uma mania de grandeza. Ele fala que o pai dele foi defunto de cova rasa e ele não quer ser, porque ele quer ser uma pessoa importante, né? E ele fala que aceita pra caralho, porque ele tá muito bêbado. No outro dia, quando eles têm essa conversa novamente, ele fala que mais nem fudendo que ele vai se vender pra um casamento. Mas ele acaba indo até a casa da Maria Cecília, que é a moça, para conversar com o pai dela. O que aconteceu com a Maria Cecília, que pede que ela se case, é que ela sofreu um coletivo numa estrada depois que o automóvel dela quebrou. E eles enfatizam muito que esse ato ocorreu pela mão de 3 caras pretos, né, que eles chamam
no filme de um termo muito esquisito. Esse detalhe não tá aí por acaso, né? É obviamente para traçar uma crítica sobre racismo, né? E a fetichização desse tipo de coisa. Enfim, esse tema não é muito abordado no filme. É mais uma coisa assim que você vai percebendo pelo texto. O filme não conta só a história do Edgar, como também a história da família da Maria Cecília, a família da namorada do Edgar, que é a Ritinha, e a história do próprio Edgar com a mãe dele. Ah, e também tem a família do empregado lá do patrão, que tá sendo traído pela esposa. É só isso a história dele. Edgar decide ir até a casa da garota para saber mais sobre essa proposta, porque ele conhece a Maria Cecília. E ele disse que conhece da infância, né? E ele pensa que poderia ter se apaixonado por ela em algum ponto, então ele decide ir lá ver o que tá acontecendo, mesmo que o coração dele queira, na verdade, a Ritinha, que é sua namorada, que é uma professora. Só que na cabeça da Ritinha eles não são namorados, tá? Só na cabeça do Edgar. Porque ela é muito focada na própria família dela, ela tem que sustentar todas as irmãs dela, que eu acho que são 3, e também a sua mãe, que tá inválida por motivos psicológicos. Depois a gente vai saber mais sobre isso, segura aí. Quando o Edgar chega lá, o pai da Maria Cecília, ele humilha o Edgar pra caralho, falando que ele é só um contínuo. De novo, a gente tem a mesma cena desse bagulho do contínuo. E até a mãe da Maria Cecília fala: ai, meu marido, ele gosta de parecer machão, mas ele na verdade é uma pessoa muito boa. Só que o cara fala várias atrocidades pro Edgar, a ponto dele perder a paciência completamente e falar: eu sou contínuo sim, mas você é um filho da puta. E daí ele sai. Ele sai e vai se encontrar com Ritinha depois. E ele fala pra Ritinha que várias atrocidades também. Fala sobre essa proposta que ele recebeu e pede um beijo pra ela. Eles têm uma cena ali meio forçada, que é meio estranha. No filme mais recente, né, o colorido, essa cena é meio erotizada. E no filme preto e branco é uma cena um pouquinho mais séria, um pouquinho mais curta, mais velada. Mas nas duas eles são interrompidos por um cara que chega falando: ai, é minha vez, é minha vez. E ele é meio que um cara doentaço, assim, que você vê na cara dele que ele é doentaço. E ele atrapalha essa relação que eles iam ter, que começou meio estranha, mas em algum momento parece que a Ritinha cede, né? Enfim, não foi dessa vez que rolou. A Ritinha também tem um outro problema, que uma das irmãs dela tem um namorado que é um cara meio estranho, segura essa informação. E a mãe dela também tem um trauma muito horroroso de que ela sofreu um golpe por um banco lá que ela trabalhava. Aconteceu esse roubo lá e botaram a culpa na mãe dela. E daí, quando ela fica engatilhada, né, ela começa a andar pra trás. Isso virou um meme também, das meninas gritando: ah, não deixa a mamãe andar pra trás. Icônico. Tanto que isso é uma boa medida pros dois filmes, né? Porque no filme colorido, essa cena ela é meio cômica mesmo, ela é esquisita, engraçada. E no filme preto e branco é uma cena, tipo, escabrosa. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela é muito mais tensa e você fica pensando: o que vai acontecer se ela andar pra trás? Ela vai morrer. Enfim, Maria Cecília no dia seguinte resolve falar com o Edgar ela mesma. Porque ela é uma pessoa bem calma, tranquila, fala com uma vozinha assim, de Fluttershy, toda aérea, toda mocinha, fofinha. E o Edgar compara muito ela a uma criança. Ele fala: ah, você parece uma criança pra mim, você parece uma bonequinha. E isso deixa a Maria Cecília meio puta, porque ela não quer ser vista assim pelo cara com que ela vai casar, né? Mesmo que ela também seja uma criança. Ela vai lá e tenta convencer ele a dar uma outra chance, conversar com o pai dela, ver o que eles podem fazer, porque ela realmente quer se casar com ele. E ela fala que ela acha bonito ser mulher de contínuo, como se isso fosse um sinal de humildade, sabe? É lógico que ele não vai mais ser contínuo quando ele casar com ela, né? Eles vão ser podres de rico, porque essa menina é herdeira. O Edgar vai falar com o pai dela, ele é novamente humilhado. Tem uma cena até um pouco assim, num subtexto gay, porque tipo, o pai dela pede pro Edgar passar óleo nas costas dele, um bagulho assim meio esquisito, meio, né? Enfim, quem viu, viu. E nesse momento, o Edgar tenta deixar claro que ele não vai se vender por dinheiro pra se casar. E o pai da Maria Cecília então dá um cheque pra ele e fala assim: ah, se você realmente for toda essa fibra que você fala que você é, então rasga esse cheque. E se você não rasgar, você é um banana mesmo e você deveria se casar com ela, seu bosta. Daí isso passa a atormentar o Edgar. Esse cheque e a frase que ele contou pra todo mundo, que se espalhou, começam a assombrá-lo e ele fica: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? E ele também tem o bagulho dele gostar muito da Ritinha, só que a Ritinha não deixa claro nunca se ela realmente gosta dele. Ele se encontra com a Ritinha novamente pra tirar isso a limpo, perguntar se ela realmente não gosta dele, se ela não pode dar um beijo nele e tal. Daí ela fala: ah, até te dou outro beijo, te dou tudo que você quiser, mas você vai ter que me pagar. E daí que ela conta a história dela, de que quando ocorreu aquele golpe com a mãe dela no banco,
Ela foi até lá pra falar com o chefe da mãe, porque tava claro pra todo mundo que a mãe dela não foi responsável por isso. Ela é uma mulher, tipo, de aparência frágil, assim, meio indefesa. E daí o chefe resolve que seria uma boa ideia usar da Ritinha pra livrar a mãe dela. Só que ele acaba não livrando a mãe dela, no final das contas foi tudo meio que em vão. E a Ritinha foi enganada, usada e tudo mais, daquele jeito. Essa cena, tanto no filme colorido como no preto e branco, ela é bem desconfortável de assistir. Diferente dos Sete Gatinhos, as cenas de AB aqui, elas são bem perturbadoras e, tipo, aterrorizantes até, eu diria. Como deveriam ser, né? Porque é um crime horrível, hediondo. Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. Quando o Edgar sabe disso, ele solta uma frase que pra mim é muito pesada. E eu acho que o Edgar é um personagem assim tão burro que ele nem percebe o peso das coisas que ele fala a maioria das vezes. Ele olha pra garota, depois dela contar essa história, e fala: 2 vezes na minha vida. Tipo assim, eu estou muito azarado com mulheres, guys, Sigma, Alpha, Red Pill. O filme vai se encaminhando pro fim e o Edgar é convidado por aquele cabra lá do trabalho dele, lá que fez esse arranjo, que é amigo da família da Maria Cecília, aí numa festa na casa deles, porque é uma festa de arromba muito foda, que é o pai da Maria Cecília que dá, e isso aqui, com a elite carioca na Barra. E daí ele fala: tá bom, vou, mas eu não queria ir. Essa festa é uma das cenas mais caralho, ela chega a ser comparável a Saló 120 Dias de Sodoma. Nessa festa, o pai da Maria Cecília contratou um cara para levar 3 garotas para serem utilizadas ali, né, na frente de todo mundo na festa. Isso é tipo uma atração. A Ritinha eventualmente acaba descobrindo que isso aconteceu e vai até a mansão lá para tentar parar. E no filme dos anos 60, ela acaba sendo vítima também da festa. Já no filme colorido, ela só encontra as irmãs ali devastadas depois do que aconteceu. E depois disso acontece a mesma coisa nos 2. O pai da Maria Cecília vem e oferece a ela muito dinheiro pra consertar o que ele fez, né? O que aconteceu com as meninas. No filme colorido, ele não parece muito aí pro que aconteceu, né? Meio foda-se. Mas no filme de 63, ele chega até a chorar. Enquanto isso, o Edgar vai até a casa da Maria Cecília porque ela liga pra ele dizendo que não quer ficar sozinha em casa e tal. Ela tem, tipo, uns pensamentos sobre o que aconteceu ainda e precisa de ajuda. Daí aqui também o filme vai pra rumos diferentes. Daí aquele cara lá, que é o amigo de trabalho do Edgar, o cara que fez a proposta, que é um cara todo torto, errado também, ele chega e fala que ele vai impedir o Edgar de se casar com Maria Cecília porque ela não é boa pra ele, porque ela é uma mulher maluca. E daí ele conta que ela é a pior cachorra que já existiu, porque ela pediu para que aquele negócio lá que tá sendo visto como a pior coisa que aconteceu com ela fosse feito. Ela armou aquilo lá. Ela simplesmente pediu porque ela viu uma notícia no jornal sobre isso e pediu para que acontecesse com ela também. Daí esse cara que se revela-se como ser o Cadelão, que seria o nome do chefe lá da gangue que fez isso com a Maria Cecília, ela falou que o nome dele era Cadelão. Mas daí aqui a gente descobre que esse é o nome do cara, né, do amigo lá de trabalho dele. E que eles são amantes, mas a Maria Cecília não quer se casar com ele, óbvio, porque ele já é casado e é velho. Enfim, ele diz que vai impedir esse casamento por causa disso, manda o Edgar limpar dali. E ele ataca a Maria Cecília e leva ela de vala. Os 2 filmes acabam com o mesmo final, uma cena de Edgar e Ritinha na praia, onde ele fala pra ela que ela não precisa fazer mais nada, porque ele tem o cheque que o cara deu e eles vão poder viver em paz e começar a vida de novo. Então meio que ele se vendeu sim pro cheque, mas também não. E assim acaba Otto de Lara Rezende ou Bonitinha Mais Ordinária. Tem uma outra versão desse filme também, que é com a Letícia Colin, mas eu vi no canal do Refúgio Cult que não era bom, então eu nem me dignei a assistir. Mas desses 2 filmes, o meu preferido foi o de 63. Eu acho que a diferença de tom dele é muito palpável, assim, tipo, de 63 ele leva com mais seriedade algumas coisas e as interpretações diferentes dos personagens pra mim foram mais adequadas. O filme colorido, ele tem muitos atores bons, mas pra mim a interpretação geral e o roteiro do antigo são muito mais precisas e mais fiéis ao texto e o que o Nelson queria passar, entendeu? Os 2 filmes, os 3 na verdade, né, levantam questionamentos muito interessantes e pertinentes até os dias de hoje. É até chocante como as críticas sociais que tem ao capitalismo, ao como as pessoas se comportam, a falsa moral e coisa arada, inclusive até a culpa cristã, né, que eu tinha mencionado. Como essas críticas ainda são pertinentes, muito válidas e muito inteligentes nos dias de hoje. A gente vê que a sociedade não mudou tanto assim, o que é lamentável. Mas eu tenho certeza que filmes assim hoje não passariam
não seriam bem vistos, né? Por causa do texto ser excessivamente ácido e precisar ter um discernimento para ver, além do texto misógino, uma crítica nele, né? Tem alguns filmes que a gente assiste que não dá para dizer se é uma crítica ou se a pessoa que fez a obra, ela apenas se utilizou de uma visão estereotipada da época para o seu filme para deixar mais chocante, ou se realmente tem uma crítica por trás. Um exemplo disso é o filme Sérvia Filme, né? Onde o diretor diz que teve toda uma crítica à Sérvia quebrada, à indústria do milho e tal, mas a gente não vê muito isso. A crítica se perde na imageria pesada do filme. É só um show de horrores, né? Mas aqui, como o texto é tão inteligente e o roteiro é tão bem amarrado, você consegue entender a crítica por trás. Tanto que tem vários pontos que você fica pensando, nossa, isso faz parte do personagem? Faz parte do recorte da época? Ou foi uma maneira de escancarar a crítica no texto? Enfim, eu escolhi trazer esses filmes porque, como eu disse, eu queria muito falar sobre eles com alguém. Eu queria muito organizar minhas ideias sobre eles num vídeo e eu queria muito que as pessoas que gostam desse tipo de cinema mais cru fossem assistir esses filmes, que estão facilmente encontráveis aqui na internet, e mesmo que seja numa qualidade meio duvidosa, tem eles completinhos em um lugar de muito fácil acesso, digamos assim. E a gente tem que incentivar e aprender a amar o nosso cinema nacional, né? Tipo, não é porque a gente teve uma grande base aí galgada no milho chanchada, né, que deixa o nosso cinema menos rico. Isso faz parte da nossa história e tamo aí, né? Mas o cinema cru, o cinema visceral, que passa mensagens assim agressivamente claras, pra mim é uma coisa que o brasileiro faz com maestria, né? Não só nesse filme, mas em outros grandes títulos como Cidade de Deus, Tropa de Elite. Um outro filme que eu falei, acho que em algum desses vídeos que eu indico filmes, que é o Animal Cordial, também é muito bom. O Lobo Atrás da Porta. Enfim, eu acho que em matéria de cinema visceral não tem ninguém que faça melhor do que a gente. É isso, obrigado por assistirem. Se vocês acabarem assistindo algum desses filmes, deixa aí embaixo que eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que é uma crítica clara mesmo do Nelson? Ou que ele se aproveita dos estereótipos para dizer uma coisa que ele gostaria de poder dizer? Fica aí a reflexão. Obrigado por assistirem até aqui. Vejam esses desenhos aí que eu recebi da galera, muito legais. Me sigam nas redes, me marquem as coisas que vocês quiserem fazer para mim também, que eu vou ficar muito feliz em receber sempre. Agradecimento especial aos membros do canal, do Clube dos Cowboys. Se você quiser também pode fazer parte por um valor aí bem baixo. É isso. Tchau.